Muito bem, meus amigos do canal Crypto Trader, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo no canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino de notificação para estar recebendo aí novos vídeos, tá? Pessoal, nós temos falado muito sobre queda, sobre alta, né? Bull Trap, Bear Trap, armadilha de touro e armadilha de urso, né? E o que a gente tem visto é que o Bitcoin ele rompeu uma tendência que ele tinha de queda, que é a média de 70 dias, ou seja, 60, essa média vermelha ela representa 70 dias, ou seja, 2 meses, né? E o preço começou a subir novamente. Eu fiz uma contagem aqui, eu dei uma levantada aqui usando o ChatGPT e dei uma levantada aqui, uma busca por algumas orientações com relação ao que está acontecendo, tá? Aqui agora, com relação à onda de Elliott. Então, eu apliquei o que ele me instruiu aqui a fazer nessa contagem, tá? Então, aqui é uma complexidade. Isso aqui, pessoal, é o ouro, tá? Se essa complexidade estiver sendo formada dessa forma, nós ainda vamos ter uma pernada ainda para baixo, tá? Se essa complexidade não for essa complexidade aqui, for algo mais simples, só que já extrapolou a onda 2. A onda 2 aqui, ela já foi extrapolada em tempo. Então, talvez a gente lateralize de novo, continue lateralizando e busque uma onda 5 ainda para depois rompermos no caso aí, o topo, né, desses movimentos aqui. E aí a gente rompendo esse topo, a gente faz o pullback e segue a tendência aí que a gente está buscando, que é uma tendência de alta. Nós estamos buscando o final dessa tendência, né? No Trix aqui que a gente tem acompanhado, ele ainda não acendeu, aqui ainda o ponto, né, que seria de compra. Então ele não reverteu ainda a tendência. Então, ó, se eu pegar e colocar uma linha aqui pontilhada, ó, a gente vê que ainda falta, né? Ele nem chegou ainda nessa linha pontilhada, ó. Se ele for seguir essa tendência, eu acredito que sim, eu acredito que vai buscar assim, tá? Eu gostaria que ele tivesse uma queda maior, tá, pessoal? Essa queda maior, ela faria com que nós tivéssemos mais possibilidades de comprar mais no fundo, né? Então, olha só, então se ele buscar essa região aqui, ou seja, ainda falta mais queda, tá? Mas mesmo ele subindo, observe que tem lugar aqui, ó, que ele estava subindo. Aqui, por exemplo, ó, ele estava nessa região aqui, mais ou menos não está aqui agora. Ele ocorreu uma queda bem forte nele, e aí ele subindo o Trix, aí ele reverteu. Então isso aqui foi 2019, início de 2019, uma tendência muito forte aí de alta. Eu não tinha no conhecimento que eu tenho hoje, então ficava difícil para mim, né? Pouca experiência, e eu tinha aqui 2 bitcoins, porque o Bitcoin era baratinho, né? O Bitcoin aqui, eu cheguei a comprar 13 mil, 15 mil um Bitcoin, reais, tá? 13 mil, 15 mil reais um Bitcoin. E aí, infelizmente, cheguei a comprar, não, eu fui comprando aqui, né, picado, e eu minerava também 1% de um Bitcoin. Todo sábado eu colhia no meu computador, eu tinha 2 placas de vídeo boas da época, né, e eu conseguia minerar 1%. 1%, pessoal, era mais ou menos uns 150 reais, 1% de um Bitcoin. O Bitcoin estava 15 mil, né, então eu conseguia isso. Não era muito na época e não empolgava, então a gente não sabia o que vinha pela frente. Olha só, o que veio pela frente, né? A gente não sabe o que vem pela frente. A realidade é essa. Então, assim, no atual momento aqui agora, nós vamos ver coisas semelhantes vindo pela frente. Então, a gente não pode perder a esperança de tomar posições alavancadas, igual ontem eu tive a visita aqui de uma pessoa. E essa pessoa, ela tem, na verdade, são 2 pessoas que estão tentando, estão querendo entrar aí no operacional. A gente está negociando, né?
e porque é um valor um pouco mais alto, né? Então a gente está negociando. Mas em relação a isso, eu expliquei para essas duas pessoas que tem que finalizar isso aqui primeiro. Então, nós não sabemos se o Bitcoin vai ou não cair ou se ele vai começar uma alta. Eu acredito que pelo movimento do Trix, o Trix são duas médias, né? É uma média de 140 e uma média de 14. A de 140, ela é, né, praticamente aí, se o mês tem 30 dias, né? Então nós temos aí 5 meses, né, praticamente, para ele virar aqui, tá? Mais ou menos para ele virar aqui. Então, são mais ou menos aí, não chega a dar não chega a dar os 5 meses, mas é como se fosse 5 vezes 3, são 5 meses, 5 vezes 30, né? Vai dar aí a virada dessa tendência aqui. Eu poderia colocar 210 em vez de ser 140, mas só que fica muito longo. Eu posso mudar aqui, olha, a configuração do jeito que eu quiser, ó. Então eu mudei aqui, olha como é que fica mais longo, tá vendo? E ele fica atrasado. Então a tendência bull, ela vai ser ativada sim, quando acontecer a virada. Só que temos esse problema, tá? Esse problema que eu falo não é um problema, né? De entrarmos atrasado. Então, se a gente entrar aqui atrasado nessa tendência, né, aí fica ruim, porque a gente vai precisar que ele vire o 14 dias em 7 meses. Então, pode ser que isso não aconteça rápido. Pode ser que aconteça, mas é mais difícil de acontecer. Então, quando eu mexo no Trix aqui, que são essas duas médias, né? Eu coloco aqui 140, eu poderia colocar 150, eu poderia colocar 120, né? Mas o ajuste aqui que eu achei melhor para a gente conseguir visualizar no mensal, de alguns meses, né? Então, ou seja, seria aqui um 15 para ser 5 meses. Então, 150 e aqui 2 semanas, ó. Daria certo também? Daria certo, olha só. A gente ajusta aqui, ó, daria certo, mas também está atrasado. Então a gente antecipa um pouco a entrada, com 140. A gente antecipa um pouco. E a média mais curta, ela é de 14 dias. Então fica 140 dias e 14 dias. Ah, mas eu posso colocar a média direto aqui no gráfico? Pode. Só que o Trix, ele tem algumas outras coisas nele. Você pode colocar no chat GPT aí e pesquisar sobre o Trix. Existem outras métricas dentro dele. Então, por isso que ele é importante. Entendeu, pessoal? Ele é importante por isso, certo? Então, assim, são médias, porém, tem outras características dentro dessas médias que mostram uma entrada um pouco antecipada da virada, que nós vamos pegar. E esse ajuste que eu coloquei aqui, não sei se vocês observaram, quando eu coloco 150, a onda B aqui ela some. Essa onda B que some. E ela fica em cima. Ah, mas está errado? Eu acho interessante a gente poder observar o A, B e C aqui, ó. Lembrando que essa B aqui não é um impulso, não pode ser um impulso. Então, se aqui é um A, B, C, eu quero ver a onda B aqui, certo? Eu quero ver ela se formando aqui, a queda da onda B aqui. Então, essa configuração do Trix, ela foi estudada, pesquisada, eu ajustei, eu olhei. Então, esse Trix hoje, ele nos mostra claramente a contagem completa da onda de Elliott, do jeito que ela deve ser. Então, nós temos uma onda 1, uma onda 2, olha o fundo da onda 2, nós temos a onda 2, né? A onda 3, o fundo da onda 3, que é o 4, o final da onda 3, que é o 4. Aqui nesse caso a entrada foi um pouco antecipada, porém teve uma projeção, um prolongamento da onda 4. Então teve um ABCDE, né? Ocorreu um ABCDE, e aí esse ABCDE ele estoparia quem entrou comprado aqui, mas não é nada difícil, porque a gente já falou com relação às médias aqui que protegem a gente, né? Então a gente já falou sobre isso, que as médias, quando a gente ativa as médias, essas médias elas vão nos dar um norte para que a gente possa
proteger a posição novamente. Então aqui, ó, ele deu a compra aqui, o Trix, né? Você vai esperar, caiu. Você vai esperar a média de 14 cruzar com a de 70 e com a de 35 e vai entrar comprado. Você entrou comprado, as médias cruzaram, você já sabe que a tendência aqui virou, porém quando ela vira novamente, a gente tem que ter uma proteção, ou seja, você entra com o modo Red protegendo novamente, que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o modo Red, pessoal. 80 e 80. Se abre uma posição igual à compra. Abre a posição e fica posicionado. Você não vai ser estopado. Certo? Você não vai ser estopado. Se você quiser reduzir mais ainda, você acrescenta uma venda. Quando você acrescenta uma venda nessa posição aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, porque depende muito do aparelho que você está assistindo, o vídeo. Se for uma TV, talvez você consiga ver aqui a liquidação. Está em 37 mil. Se eu pego e eu tiro aqui uma compra, olha só que interessante, ó. Eu tiro apenas uma compra, pessoal, ó. Olha para onde foi a liquidação, 300 dólares. Então eu estou muito protegido aqui. Porém, se eu deixar essa posição aqui, como é que se diz, ele continuar subindo, o que eu tenho em Bitcoin vai começar a ficar estagnado, ele vai ficar parado, tá? Então eu não vou ganhar nada. Então eu prefiro deixar uma posição. Eu vou colocar aqui, eu vou tentar ver se eu consigo pôr de novo aqui a compra, ó. Entrou de novo a compra, ó. Agora mudou de novo, 37. Mas pensa, 300 dólares, talvez se você colocar mais uma venda, fica mais curto ainda, mais longe ainda, então fica melhor. Mas imagina o seguinte, nós temos aqui uma liquidação em 37 mil dólares. Vamos imaginar que essa onda 5, em vez dela ser uma onda 5 truncada, olha só, já tem até a marcação aqui da liquidação e está muito próximo do alvo, ó. Então vamos imaginar que essa onda 5, ela busque esse alvo aqui e ainda faça uma agulhada para estopar o pessoal abaixo dos 37, 35, 34, 30, eu não sei, tá? Ela faça uma queda aqui, tá? E aí comece uma alta. E aí a gente vai ver o Trix sendo ativado. O Trix vai ser ativado, tá? Então a minha expectativa é essa. Ó, a gente observou que a contagem das ondas, a 4, tá? Já expliquei como que se protege. Cruzou de novo a verde com a branca, a verde com a branca e a vermelha, e a verde com a branca e a laranja, é compra. Aqui, pessoal, começa uma tendência de alta. Ó, nesse ponto aqui começa a tendência de alta. Ah, mas começou antes no Trix. Sim, não tem problema. Porém, aqui começa uma tendência de alta. Ah, mas eu gosto de fazer day trade. Pessoal, day trade, você vai abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar todos os dias. E é muito exaustivo. É muito, muito, muito exaustivo. Então, quando você entra, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a pessoa entrou aqui nos 250 dólares, tá? E ele chegou aqui nos 18 mil dólares, 19 mil dólares. Vamos fazer uma conta aqui, ó, com a calculadora da Binance, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 120, entrada 250 dólares e saída em 19 mil dólares, tá? Quantos contratos? Vamos colocar aqui 100 contratos, que seria aqui 100 dólares cada contrato. Não aceita. Tá muito. Tá vendo? Vamos colocar aqui 50, também não aceita. Vamos colocar aqui 10, aceitou. Vamos colocar 20. Por quê? Porque a alavancagem ela é muito alta. Então aqui, 2 contratos e meio eu já estaria comprando um Bitcoin alavancado. Então 5 Bitcoins seria na casa aí de, vamos colocar aqui 30, não aceita também, ó. 25 também não aceita. 20 contratos também não aceita. 19 também não aceita, tá vendo? Então a Binance tem um limite. 15 não aceita, 12 aceitou, 13 não aceitou. Então o limite máximo de contratos aqui, pessoal, seria eu comprar 5 bitcoins, aqui tá mostrando aqui, né, 5, e colocar no máximo 12 contratos. Se eu tivesse entrando hoje nessa posição aqui, para buscar esse alvo aqui,
a gente já sabe, o gráfico já está feito, é fácil fazer uma projeção no gráfico feito. Mas eu estou imaginando lá na frente se isso aqui acontecer, se a gente entrar hoje no cruzamento do Trix, né, uma quantidade de contrato maior, ok? Porque a gente pode comprar até 5 bitcoins alavancados. Então olha só, vamos pegar aqui, né? Vamos fazer pôr essa calculadora aqui para fazer esse cálculo, ó. Então eu estaria ganhando, pessoal, com 12 contratos, com $1.200, eu estaria ganhando aproximadamente quase 5 bitcoins, que é o máximo que poderia. Então imagine você chegando em $20 mil, colocando uma mixaria, porque seria uma mixaria, né? Num valor bem baixo, 0,03, 4% de um bitcoin, ganhando 5. Então essa aqui é a mágica da alavancagem, tá? Bitcoin pode buscar essa região aqui da onda 1, ó. Se isso aqui for um A4, ele pode buscar essa região aqui dos 85, 84, 85, ou pode buscar para baixo também, tanto faz. Eu não estou preocupado com isso. E é isso que é a beleza da coisa, né? Como a gente está numa tendência de queda, uma tendência de baixa, e a gente até colocou aqui, ó, olha só, não é impulso, não é início de tendência, é continuação da correção. Então essa interpretação prática dessa contagem que eu estou fazendo aqui, ela é uma continuação da queda. Vamos ver se a onda 2 ela irá buscar uma posição mais funda. Eu não sei, tá? Mas isso aqui é só uma contagem, pessoal. Essa onda 1 aqui, ela pode vir e começar aqui embaixo, ó. Ó, isso aqui pode acontecer. Tudo daqui para frente, de hoje para frente, é tudo especulação, é tudo invenção da cabeça de qualquer um dos analistas que você vê aí falando sobre Bitcoin. É lógico que existem projeções FIBO, né? Se nós colocarmos aqui no ChatGPT, ó, vou colocar aqui, ó, qual a projeção da onda 3 em relação à onda 1. Ó, vamos lá. Ó, então a projeção da onda 3, ela é 1.618 FIBO. Onda 1, tá? Olha só. Onda 1, mais comum, 1.68 FIBO. Tendência forte e movimento extremamente explosivo. Então, onda 1, tá? Vamos colocar aqui a projeção. Vamos pegar aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar aqui a projeção FIBO. Depois eu vou usar outra ferramenta, tá? Olha só. 1.250.000. Eu estou colocando o alvo aqui embaixo, tá? Se o alvo for mais embaixo, aí provavelmente, né, se a gente colocar aquele na casa dos 35, 36, provavelmente o alvo vai ser na casa dos 700 mil, 720 mil, uma coisa assim. Mas se ele subir daqui para lá, e essa onda 5 for truncada, aí a projeção vai ser aqui, ó. Ó. Vamos imaginar que a onda 5 venha só até aqui, e seja uma onda 5 truncada, tá? Essa tendência vai ser mais forte. Pessoal, quem está falando isso aqui é o ChatGPT, tá? Não sou eu estou mostrando para vocês aqui. E eu estou só colocando a projeção, estou usando a ferramenta de extensão da Fibonacci, tá? Da Fibo. Então, olha só, o alvo é lá em cima mesmo, é $1.200.000. Ah, mas vai demorar, isso aqui vai demorar 3, 4, 5 anos. Mas você não quer estar posicionado aqui? Então vamos fazer um cálculo. Vamos fazer um cálculo com esses 80 contratos que eu estou com eles aqui. Vamos pegar aqui os 80 contratos, ó. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço aqui, ó. O preço está... Vamos imaginar que eu feche a posição, caia aqui para uma onda 5. Vamos imaginar que caia aqui para uma onda 5, tá? E volte no 60, 64. Mas vamos imaginar que ele volte no 60, stop quem entrou vendido aqui, cai um pouco até um pouco abaixo, e eu consiga fechar aqui, o Trix ativa, e eu consigo entrar no cruzamento da média, tudo direitinho do jeito que a gente tem projetado, tá? Nos 60 mil. Vamos imaginar isso. E ele vai buscar 1.200.000. Então vamos fazer o cálculo.
Só esses 80 contratos, tá? Então, long tá 125x, 60 mil. O alvo é 1.250.000 e nós temos 80 contratos. Vamos lá. Então, eu estaria ganhando 12% de um Bitcoin, com ele chegando a 1.250.000. Ah, mas se ele for em 250, muda muito pouco, tá vendo? Se ele for em 1 milhão, 12% é a mesma coisa, muda muito pouco. Se ele for no 700 que a gente estava falando, 700 mil, 12%, muda muito pouco. Então, no finalzinho, vai mudar muito pouco o alvo dele. Vamos colocar aqui 600, que seria 10 vezes o valor. 12%. 12%, pessoal, de 600 mil. Quanto que dá aí 12% de 600 mil? 600 mil dólares, tá? Dólares vezes 12%. Nós estamos falando de 72 mil dólares. Com essa posiçãozinha minha de 80 contratos. 72 mil dólares a 80 reais. A 70 mil dólares. Vamos colocar aqui, vamos ver quanto que vai dar. Isso aqui em reais. Isso aqui dá 347 mil reais. Isso aqui você compra uma casa. Você compra uma casa na praia. Tá? Ah, mas uma casa... Não, você vai comprar na praia mais simples, mas você vai comprar uma casa na praia. Peruíbe, litoral de São Paulo. Você compra uma casa. Pode procurar lá que você vai ver que tem casa até mais barata que isso aqui, tá? Casa de 200 e pouco, 300 e pouco. Você vai conseguir comprar. Um kitnet, alguma coisa assim. Então, com quanto, pessoal? Com um valor muito, muito, muito baixo. Por quê? Porque eu tenho aqui na minha conta... Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho na minha conta aqui, olha só, a mixaria, a bagatela de 129 dólares. Imagina você fazer 350 mil dólares, quase 350 mil reais, né? 70 mil dólares, com 129 dólares, com 130 dólares, que são os 80 contratos. Imagina colocar mais. Então, quem tem um valor maior, vamos dar um exemplo, tá? A pessoa tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, se ela já colocar só uma mixaria dessa, já vai dar um retorno muito grande sobre a conta dela, tá? Sobre a conta dela, porque o retorno ele é sobre os 80 contratos, que é uma mixaria, tá? Se ele for mais baixo, vamos colocar aqui 200 mil, aí ele vai dar 9%, 300 mil. Não, ele vai no 1 milhão, pessoal. Ele vai. Ó, 10%, tá? Já daria 60 mil dólares. 10%, 60 mil dólares, 300 mil reais. Se ele for em 300 mil dólares, já dá 300 mil reais essa mixaria que está aqui. Então, não precisa de muito dinheiro para estar operando Bitcoin. Ah, mas eu tenho um Bitcoin e eu quero colocar... Ó, eu, por exemplo, né? Eu tenho uma reserva que fica guardada. E eu tenho o dinheirinho para operar, que é o dinheiro que pode ser perdido. Isso aqui pode ser perdido, se a Binance falar alguma coisa e tal. O meu custo de operar aqui é baixo. Tá? Não tem problema. O problema é se eu pegar o meu capital maior, aquele patrimônio que eu já tenho guardado, e colocar para operar. Aí eu vou tomar ferro. Aí eu vou me lascar. Né? Mas fora isso, não tem problema. Certo? Não existe problema. Então eu vou deixar aqui a posição. Quando ele começar a titubear e quando ele começar a querer virar para baixo da média verde, entrar, igual aconteceu aqui com a 2, ele entrar abaixo da média verde, aí nós vamos tomar uma posição de venda e vamos aguardar, vamos esperar, tá? Não vou ficar gravando muito vídeo esses dias por causa disso, tá? Então estou explicando aqui, ó. Ele entrou na compra aqui, mas a qualquer momento ele pode virar, né, e querer entrar abaixo da média verde, igual aconteceu aqui, abaixo da branca, abaixo da vermelha, e aí se manter. Né? E esse ponto de se manter abaixo da vermelha é que é o importante.
né? Se ele se manter assim, igual, se ele virar aqui e acontecer isso, aí a gente vai ver a onda 5 final, se já não tiver acontecido, né? Então, pessoal, vamos aguardar. Esse movimento aqui é um movimento que lá atrás a gente estava esperando, né? Deixa eu pegar aqui a cópia. Então, às vezes você vai falar assim, mas eu tô vendo gente fazendo aí 100 mil, 200 mil no day trade. Pessoal, o cara vende curso. O cara põe dinheiro, tem financiamento. Entendeu? Ele não sai do 0 a 1 milhão com day trade, não. Não é, isso é conversa fiada, tá? Tem muito cara bom, sim, mas eles têm um suporte de curso entrando, dinheiro de curso entrando. Eles têm muita movimentação desse tipo de dinheiro entrando. Então, esse tipo de dinheiro, quando ele entra, ele fortalece o cara e o cara tem segurança para pôr capital. Agora, se você não tem essa segurança para pegar o valor e colocar lá a perder, eu fiquei sabendo, teve uma vez com um colega meu, o Eduardo, né? O Eduardo, ele falou que um cara pegou R$ 1 milhão de um amigo dele, isso é coisa pessoal e que aconteceu de verdade. Pegou 1 milhão de um amigo dele e colocou para operação e o cara perdeu esse R$ 1 milhão e simplesmente o cara virou para ele e falou assim, perdeu, infelizmente, sinto muito. E pronto, e ficou por isso mesmo. Então, quando você vai fazer operação, não opere dinheiro dos outros, não de outras pessoas, não pegue dinheiro de terceiro, não pega, tá? Pega o seu dinheiro de segundos, não pega. Pega o seu dinheiro e opera, não opera em dinheiro dos outros. É a pior coisa que tem, tá? Se você for fazer uma operação, igual no meu caso, sempre que uma pessoa vai entrar no meu operacional no Prisma, ela entra na conta dela, com o dinheiro dela, do jeito dela, e eu ensino, mostro, faço passo a passo, tá? E aí a pessoa vai fazer a operação lá, vai me seguir, eu vou conversar com ela, se ela quiser diariamente no WhatsApp, não tem problema, nunca fugi de ninguém, nunca corri de ninguém, graças a Deus, nunca deu ruim, né? Então é isso, certo? Pessoal, tá dando aí quase meia hora de vídeo. 27 minutos. Vamos finalizar. Aqui eu acredito que já deu, né? Pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Se essa 4 voltar daqui para cá, ok. Se ela não voltar e ela buscar aqui, essa região aqui a gente vai buscar uma venda. Tentar achar uma venda aqui. Uma posição de venda. E aí a gente vai tentar pegar essa última 5. Se ela for truncada e começar a subir, ok. Se ela mergulhar, a gente vai manter a posição um pouco mais vendida para tentar aumentar isso aqui. O ideal, pessoal, vamos supor, se eu estou com 80 contratos, o ideal é que eu tenha 160 contratos para poder fechar a minha venda. Eu tenho 160 contratos sobrando aqui, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!